Eu renasci no dia em que Lennon Carter foi drogado. Mas desta vez, em vez de ser seu antídoto, disquei o número da mulher que ele amava. Leland, na minha vida anterior, eu me apaixonei por Lennon, o homem que me criou. Quando descobri que ele havia sido drogado, ignorei seu apelo desesperado para ligar para seu amante e acabei dormindo com ele, tornando-me seu antídoto. Um mês depois, me vi inesperadamente grávida. Lennon foi forçado a se casar comigo, mas no dia do nosso casamento, sua amada mulher foi morta por sequestradores enquanto estava no exterior. Antes de sua morte, ela tentou ligar para ele 199 vezes implorando por ajuda, mas Lennon, preocupado com o casamento, nunca atendeu uma única ligação depois. Ele olhou para aquelas 199 ligações em silêncio, sem falar uma palavra. Então, quando entrei em trabalho de parto, ele me trancou no porão. Implorei para que ele me levasse ao hospital, mas ele apenas sorriu cru, observando enquanto eu sufocava, incapaz de dar à luz. Pouco antes de morrer, eu ouvi dizer que se você não tivesse engravidado, eu não teria sido forçado a me casar com você. Se você tivesse tomado o lugar dela, eu teria atendido. As ligações de Lillian, você merece morrer. Quando abri meus olhos novamente, eu estava de volta no dia em que Lennon foi drogado. Me apresse e ligue para Lillian. Ouvindo aquelas palavras familiares novamente, de repente percebi que tinha renascido. Sem pensar duas vezes, peguei meu telefone e disquei o número de Lillian. O rosto de Lennon ficou vermelho, seu olhar queimando enquanto ele olhava para mim e meu. Em uma vida passada, eu cometi o erro de ceder àquele olhar que levou ao meu trágico fim. Desta vez, desviei o olhar dele e saí rapidamente do quarto. Lennon, espere um pouco. Leland estará aqui em 10 minutos. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-o murmurar meu nome com os dentes cerrados. Mas fingi não ouvir. Fechei a porta com firmeza e fiquei de guarda do lado de fora. 10 minutos depois, Lily entrou correndo. Ela me lançou um olhar complicado, visivelmente aliviada ao ver que eu estava vestida e intocada. Antes de entrar, ela me lançou um olhar. Você pode sair agora. Não precisamos de você aqui. Eu me virei e subi as escadas de volta para o meu quarto. Não foi até o meio da noite que o quarto de baixo finalmente caiu. Eu exalei profundamente. Na minha vida anterior, meu amor por Lennon me levou a me tornar seu antídoto e acabei grávida de seu filho. Casou-se comigo por obrigação. Mas no dia do nosso casamento, Lennon morreu inesperadamente e ele perdeu o amor de sua vida. Então ele suportou em silêncio até a data prevista para o parto, me trancando no porão. Implorei a ele, disposta a sacrificar minha vida pela criança. Essa criança também era dele, mas ele ignorou meu favor, nos vendo morrer horrivelmente. Tudo por uma questão de vingar sua amada. Desta vez, eu trouxe Lillian para ser seu antídoto e logo eu iria embora completamente, cortando laços com ele na manhã seguinte. Lillian apareceu na mesa do café da manhã da família. Lennon deu uma mordida em seu sanduíche e anunciou casualmente que, de agora em diante, Lillian é minha namorada. Vou me casar com ela. Então seja legal com ela. Ele olhou para mim e apontou o garfo para mim. Especialmente se você for legal com minha namorada e não me causar problemas. Eu assenti indiferentemente enquanto Leland sorria presunçosamente para mim. Fingi não notar e me levantei, pronta para sair, antes de terminar meu café da manhã. Mas assim que me levantei, ouvi os soluços suaves e dramáticos de Lillian. Lennon, Mir não me quer na família? Eu sei o quão importante ela é para você. Ela não gosta de mim, talvez eu devesse ir embora. Ela deixou algumas lágrimas caírem, parecendo como se tivesse sido profundamente injustiçada. Lennon franziu a testa, claramente irritado, e me chamou-me a sente-se e termine seu café da manhã. Eu não respondi coy dizendo que terminei. A irritação de Lennon aumentou. Sente-se, você não entende o que eu estou dizendo. É assim que eu te criei, sem maneiras. Desta vez eu não tinha intenção de me envolver, mas eles não me deixaram em paz. Eu me virei oferecendo um sorriso educado. Eu realmente terminei. Você aproveite sua refeição. Eu vou me despedir. Meia hora depois minha porta foi batida. Quando eu abri, fui recebido com os olhos profundos e pensativos de Lennon. Eu instintivamente alcancei a porta, querendo excluí-lo e evitar qualquer confronto, mas Lennon foi mais rápido, bloqueando meu caminho com facilidade. Ele ergueu uma sobrancelha, seu olhar afiado, enquanto ele me estudava, me evitando porque ele deu um passo mais perto. Seus olhos se estreitaram enquanto ele me examinava. Você está chateada por causa de Lila? Eu balancei minha cabeça, rapidamente tentando manter meu tom uniforme. Não, eu não estou chateado, estou feliz por você. Você encontrou alguém que você realmente ama. Sua expressão mudou, ilegível, como se ele não tivesse acreditado em minhas palavras. É realmente assim que você se sente? Tem certeza que não está apenas dizendo isso? Ele zombou, soltando uma pequena risada que não tinha nenhum calor. Mia, não me diga que você ainda tem sentimentos por mim.
Você acha que eu não sei sobre o beijo que você roubou de mim no seu aniversário de 18 anos? Você estava bêbado, mas eu percebi. E todas aquelas cartas de amor que você me escreveu ao longo dos anos. Sim, eu li cada uma delas. Você pensou que estava sendo sorrateiro, mas o jeito que você olhou para mim. Seus olhos praticamente gritaram. Você acha que ninguém percebeu? Todos poderiam dizer que você não se confessou para mim. A melhor decisão que você já tomou. Porque se tivesse feito isso, eu teria rido na sua cara. Ele riu. O som agudo e cruel antes de caminhar até a mesa e abrir a gaveta de baixo. Ele pegou uma pilha grossa de cartas e as jogou no chão, pisando nelas descuidadamente. Eu cuido de você desde que você tinha 7 anos. Criando você todos esses anos. E agora você tem esses sentimentos por mim. Você ao menos sabe o quão confuso isso é? Você sabia que eu só tinha olhos para Leland. Você ainda me escreveu cartas de amor pelas minhas costas. Honestamente, é nojento. Então ele se inclinou para perto. Sua voz baixa e quase zombeteira. Eu vim aqui para te dizer uma coisa ontem. Eu estava drogado. Você estava olhando para mim como se quisesse. Para pular em mim eu sei que você pensou que poderia ser o antídoto. Mas felizmente você não fez isso. Se tivesse feito, eu teria ficado enojado pelo resto da minha vida. Você simplesmente não vale a pena. Uma dor aguda torcida no meu peito. Embora eu tivesse parado de amá-lo nesta vida ouvindo. Essas palavras ainda doem depois de dizer que Lennon me avisou para ficar longe dele para que Lila não entendesse mal e então bateu a porta ao sair. Eu não queria ser um incômodo. Então decidi sair para cuidar de alguns papéis no exterior. Arrumei minhas coisas e fui embora naquela noite. E esperei propositalmente até quase 22 horas para voltar. Assim que entrei no meu quarto, eu sabia que algo estava fora. Minha cama tinha sido movida. Então, vi que Lila havia postado uma atualização nas redes sociais. Uma selfie dela deitada na cama sorrindo. O colchão de $1 milhão é realmente o melhor. Acabei de mencionar que não estava dormindo bem e ele imediatamente trocou o meu colchão. É por isso que é tão importante encontrar um homem que te ame. Ela pegou o colchão que Lenny comprou para mim. Aquele que ele fez sob medida quando minha lesão nas costas piorou mais cedo. Ano que custou mais de $1 milhão. Ele costumava ser tão gentil comigo que sabia exatamente o que significava cuidar de uma garota. Especialmente, já que ele me criou desde muito jovem. Mas ele me deixou me apaixonar por ele e agora ele estava em um nível moral elevado. Agindo como se eu não devesse ter me apaixonado por ele em primeiro lugar e aqui estava Lillian casualmente mencionando seu sono ruim e sem nem me dizer Lennon tinha trocado o colchão quando me ouviu voltar ele ficou na porta falando em seu jeito indiferente de sempre Lillian tem sono leve então eu dei a ela seu colchão de qualquer maneira suas costas estão bem agora não importa em qual colchão você dorme eu nem olhei para cima apenas assenti como se eu não pudesse me importar menos Lennon. Franziu a testa me observando atentamente meia você de repente se tornou tão razoável eu não tenho certeza de como lidar com isso que está acontecendo com você ultimamente você costumava odiar quando eu era legal com outras pessoas porque você não está tendo um acesso de raiva agora você está planejando algo eu juro que se você mexer com Leland eu não vou te deixar escapar fácil eu finalmente olhei para ele minha voz calma eu não estou tentando mexer com ninguém honestamente eu prefiro que ninguém mexa comigo e você não sempre quis que eu fosse mais sensata bem olhe para mim agora você deveria estar feliz com isso certo rosto de Lennon se contraiu e ele murmurou quase entre dentes bem meia você realmente sabe como ser um pé no saco com isso ele batia a porta e desci as escadas furioso toda vez que dizia isso eu sabia que ele estava bravo mas eu não me importava mais se ele estava bravo ou não importava logo eu iria embora os dias que se seguiram foram simples quase previsíveis Lillian fez questão de exibir seu relacionamento com Lennon e ele ainda estava de mau humor comigo dessa vez eu não ia fazer o papel de pacificadora um mês depois Lillian fez seu anúncio de que estava grávida Lennon não conseguia conter sua excitação ele estava praticamente explodindo de alegria pronto para contar ao mundo os planos de casamento com Lily entraram em pleno andamento e toda a família Carter foi levada pelos preparativos as mesas viraram e dessa vez era sua amada que estava carregando seu filho eu já tinha decidido deixá-los ter sua felicidade. Depois de terminar minha papelada para deixar o país, reservei imediatamente um voo para Lona no mesmo dia do casamento deles. Não demorou muito para que Lennon viesse até mim aproveitando o fato de Lila não estar em casa. Ele entrou no meu quarto e abriu a porta. Pegou o telefone. Abriu um e-mail e o colocou na minha frente. Então você usou o dinheiro dos seus pais, hein? Pedi ao meu advogado para verificar e ele está sendo usado como depósito para sua viagem ao exterior. O que está acontecendo? Meu casamento deixou você tão chateado que está planejando fugir e se esconder.
O aceno no meu estômago apertou. Mas seu tom de zombaria fez a tensão se dissipar um pouco quando fiquei em silêncio. Sua voz ficou mais frio. Mia, por quanto tempo mais você vai prolongar isso? Você está me ignorando há um mês. Você estava planejando me ignorar para sempre se eu não viesse aqui desde que Leland se mudou? Você mal falou comigo. Mas ela é a mulher que eu amo e se você realmente se importasse comigo, você entenderia que não pode continuar fugindo de nós dois. Você pode se esconder de nós por um tempo, mas não para sempre. Você realmente acha que você continuará nos evitando quando Leland e eu nos casarmos? Eu balancei minha cabeça rapidamente. Lennon, você está enganado. Eu tenho. Sempre te vi como um guardião, alguém que me criou. Sou grato a você, mas é só isso. Ele soltou uma risada como se eu tivesse acabado de contar a ele a piada mais engraçada. Grato, meu mundo inteiro sabe que você está apaixonado por mim há anos. Quem você está tentando enganar? Você honestamente acredita que não me ama? Ele olhou para a mesa, seu sorriso ficando mais branco. Olhe para todos esses presentes que eu te dei. Você guardou cada um deles e você ainda vai me dizer que não me ama? Ele se aproximou e começou a pegar os presentes um por um, examinando-os cuidadosamente antes de olhar para mim. Seu tom de repente sério. Guarde tudo isso. Eu vou me casar com Leland agora e você precisa parar de se apegar a essas fantasias. Nós podemos não ser parentes por sangue, mas eu nunca vou me apaixonar por você. E agora que Leland está grávida, não quero que ela veja essas coisas. Não posso deixá-la se sentir desconfortável. Tenho que pensar em minha esposa e filho. Assenti casualmente, jogando os presentes em uma caixa. Eu estava planejando jogá-los fora antes de sair de qualquer maneira. Então funcionou que eu poderia cuidar disso agora. Lennon franziu a testa, claramente frustrado com minha falta de reação. Ele deu um passo à minha frente, parando minha mão antes que eu pudesse terminar de me embalar. Você não pode ser um pouco mais cuidado. Você até derrubou o coelho deste grampo de cabelo. Olhei para o grampo de cabelo em sua mão. Foi o primeiro presente que ele me deu depois que meus pais morreram e ele me acolheu. Ele era o melhor amigo deles e este foi seu primeiro presente para mim. Eu o apreciei por anos. Nunca deixei ninguém tocá-lo. Mas agora eu estava casualmente jogando de lado. Lennon claramente não conseguia lidar com isso. Mera, o que há com o ato? Você obviamente ainda está apaixonada por mim. Nem tente fingir que está bem comigo se casando com outra pessoa. Você não suporta isso, não é? Mas aqui está você agindo como se não se importasse. Quem você está enganando? Não pense que eu não sei o que está acontecendo. Você está tão chateado com o casamento de Leland e eu que está prestes a fugir para outro país só para fugir. Certo, mas agora você está fingindo que superou isso. Sim, tenho certeza que sim. Mas, tudo bem, vá em frente. Faça sua pequena viagem. Lily está grávida e não queremos que você fique por perto atrapalhando ela. Então vá, é melhor para todos. Então, sem dizer mais nada, ele pegou o telefone e transferi $100. 000 para minha conta. Pegue o dinheiro, vá viajar, veja o mundo. Quando voltar, a gravidez de Lilian deve ser mais estável. Seus olhos tinham um olhar estranho, quase zombeteiro. Quando ele acrescentou: não tenha pressa, não pense muito em mim, você terá que se acostumar com o fato de que vou me casar. Vai ser estranho se continuarmos nos encontrando depois disso. Ele me deu mais algumas dicas sobre minha viagem, mas eu não estava realmente ouvindo. Ele não sabia que eu tinha renascido e dessa vez eu estava realmente indo embora no dia do casamento dele. Todos no Carterville. Acordou cedo correndo para se preparar para o grande dia. Esperei até que tudo estivesse a todo vapor. Então peguei minha mala silenciosamente. Saí pela porta dos fundos e levei um boné direto para o aeroporto. Lennon havia trocado de roupa para seu terno de casamento, mas não se juntou à procissão imediatamente. Por algum motivo, ele se viu caminhando em direção ao quarto de Mira, atraído pelo Kanye para vê-la uma última vez. Mas quando ele entrou, o quarto estava vazio e uma estranha sensação de desconforto tomou conta de seu peito. Ele rapidamente racionalizou que ela devia ter ido com a família ao local do casamento para ajudar nos preparativos, o que o acalmou. Ele se virou e foi buscar Leland, ansioso para que a cerimônia começasse. Ele estava extremamente animado hoje. Ele se casaria com a mulher com quem sonhou por tanto tempo. Em breve, eles teriam um filho juntos. Só de pensar nisso, um sorriso se espalhou por seu rosto. Um sorriso que ele não conseguiu reprimir quando viu Lilian caminhando em direção a ele. Seu coração pulou uma batida. Vestida em seu vestido de noiva branco imaculado, ela parecia nada menos que de tirar o fôlego. Ela era exatamente a mulher que ele secretamente adorou por anos, mas havia outra pessoa que chamou sua atenção, outro homem. Parado perto, ele era o amigo de longa data de Lilian, Gavin H. de Lennon. Mal lhe deu um olhar. Gavin não era nada, apenas um falador doce com uma boa aparência. Ele não era uma ameaça para ele. Então, na frente de Gavin, Lennon se inclinou e
Beijou Lila, então a pegou em seus braços e a carregou para o carro do casamento, mas mesmo quando a cerimônia começou ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Mia ainda não tinha. Quando a verdade apareceu. Ela deve ter ficado longe porque não suportava vê-lo se casar com outra pessoa no dia seguinte ao casamento. Lennon foi embora. Lillian saiu em lua de mel, afastando os pensamentos de Mera da mente. Só meio mês depois da lua de mel, quando finalmente retornou a Carter Villa, percebeu que ainda não tinha visto Mera. Chamou a governanta na esperança de obter algumas respostas. Foi quando ele descobriu que ela tinha ido para o exterior no dia do seu casamento. A memória veio à tona. Ele tinha telegrafado seus $100, 000, dizendo a ela para tirar férias de um mês antes de voltar. Com isso ele começou a contar os dias. Ela deveria estar de volta em mais 2 semanas. Ele precisaria lembrá-la novamente para não deixar seus sentimentos muito óbvios se ela continuasse agindo dessa maneira. Lillian certamente fique chateada. Lila estava grávida agora e até ele tinha que atender a todos os seus caprichos. Ele não podia deixar ninguém perturbar sua paz de espírito. Nem mesmo 2 semanas se passaram. Mas Mera não havia retornado. Outras 2 semanas depois ainda nada. Lenin começou a perder a paciência. Ele pegou o telefone e discou o número dela pela primeira vez em semanas. Para sua surpresa, o número havia sido desconectado. Foi quando ele percebeu que ela havia partido em um acesso de raiva. Uma mistura de descrença e desconforto se agitou dentro dele. Como ela poderia realmente ir embora sem dizer uma palavra? E para piorar as coisas, ela havia mudado seu número, cortando qualquer maneira de ele encontrá-la ainda. Enquanto o pensamento cruzava sua mente de que ela poderia ter ido embora por causa de seu casamento e do bebê, uma estranha sensação de alívio o invadiu. Ele havia se casado com a mulher que amava. Afinal, o retorno meigo não importava mais. Na verdade, talvez fosse o melhor. Pelo menos agora ele poderia desfrutar de um pouco de paz e sossego. Alguns meses depois, a data prevista para o parto de Lillian chegou e Lennon estava colado ao seu lado, não saindo por um segundo no dia em que ela entrou em trabalho de parto. Ele ficou ansiosamente do lado de fora da sala de parto, andando de um lado para o outro. Dar à luz era uma jornada perigosa para qualquer mulher, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Tudo o que ele podia fazer era esperar do lado de fora, rezando silenciosamente para que mãe e filho sobrevivessem com segurança ao mesmo tempo. Outro homem compartilhava de sua ansiedade. A irritação de Gavin Lennon aumentou. Esse cara sempre parecia aparecer nos momentos mais inconvenientes. Apesar de Lillian conhecer Gavin há anos, Lennon nunca o levou a sério. Afinal, Lila não era o tipo de mulher que só precisava de apoio emocional. Sua beleza tinha um preço alto que exigia atenção constante. Lillian já fazia sucesso por direito próprio. Ela admirava a força. E foi por isso que Lennon, apesar de secretamente abrigar sentimentos por ela durante anos, nunca confessou, só quando fez seu nome que finalmente revelou seus sentimentos. Embora ela e Gavin fossem próximos, Lennon estava confiante de que ela nunca se apaixonaria por alguém como ele. Um homem que só sabia encantar mulheres com palavras doces. Então Lennon deixou Gavin aparecer de vez em quando para irritá-lo. 1 hora depois, a porta da sala de parto finalmente se abriu e uma enfermeira saiu segurando seu filho. Lennon não estava tão animado quanto a maioria esperava. Ele e Lillian já haviam descoberto o sexo do bebê durante um ultrassom particular. Então, quando a enfermeira disse que era um menino, ele apenas assentiu. Mas Gavin não conseguiu conter as lágrimas. Seu rosto se iluminou de pura alegria, como se fosse seu próprio filho quando Lillian foi levada para fora. Lennon ficou de pé em um lado da cama enquanto Gavin ficou do outro. Lennon não sentiu necessidade de discutir com um homem do status de Gavin. Mas o que o incomodou foi a primeira pessoa para quem Lillian olhou quando saiu. Foi Gavin. Seu rosto escureceu, mas pelo menos Gavin não o seguiu até o quarto. Então o humor de Lennon melhorou um pouco, não conseguindo mais morder a língua. Lennon murmurou, olhe para ele, agindo como se dissesse HEKD. Pai, estou bem aqui. O rosto de Lillian corou de desconforto. Mas ela rapidamente respondeu, do que você está falando? HEK, meu melhor amigo. Nos conhecemos desde crianças. HEK. Estou feliz por mim. Lennon não respondeu toda vez que expressou seu descontentamento. Ela usou a mesma desculpa esfarrapada para calá-lo, e se ele dissesse mais alguma coisa, ela provavelmente começaria a trazer à tona Mia. Pensando em Mera, uma onda de frustração o invadiu. Fazia tanto tempo desde que ela o contatou pela última vez. Ela não se importa. Ela realmente vai desaparecer da minha vida? Ele se perdeu em pensamentos sobre Mera até que a voz de Lillian o trouxe de volta à realidade. Seus olhos estavam vermelhos e seu peito subia e descia de raiva. Lennon, em quem você está pensando? Deixe-me adivinhar.
Me certo Lennon não queria aborrecê-la no dia em que ela deu à luz. Então ele rapidamente negou, tentando ignorar. Por que eu estaria pensando nisso? Encrenqueiro. Estou apenas tentando descobrir o presente perfeito para comemorar a chegada do nosso filho. Embora suas palavras tenham sido. Casualmente sua mente continuava voltando para mim. A vontade de voar para o exterior e encontrá-la estava começando a borbulhar dentro dele. Lilian, ouvindo sua resposta, finalmente deu um sorriso. Lennon, ela provocou. Você me prometeu $5 milhões se tivéssemos uma filha e 10 milhões por um filho. Eu acho que é hora de cumprir essa promessa. Lennon piscou de repente, lembrando da promessa que ele fez quando ela engravidou pela primeira vez. Um estranho sentindo-se agitado em seu peito. Nos últimos 2 anos, ele gastou muito com ela. Ela, brincando, pediu uma recompensa por ter um bebê, dizendo que esposas ricas sempre recebiam grandes pagamentos. Então ele disse sem muita convicção: 5 milhões por uma filha e 10 milhões por um filho. Mas ele nunca pensou que ela realmente o aceitaria no momento em que o bebê nasceu. Ele não tinha problemas em mimá-la com casas caras, carros, bolsas e joias. Mas entregar dinheiro parecia diferente. O incomodava tê-la flagrado emprestando grandes somas de dinheiro para Gavin em mais de uma ocasião. Ele até investigou e percebeu que nenhum desses empréstimos havia sido pago no início. Ele admirava o quão aberta e genuína Lilian parecia em comparação com outras mulheres. Mas agora parecia uma história diferente. Um nó, formado em seu estômago após um breve momento de hesitação. Ele transferiu $10 milhões para ela. Afinal, ela lhe deu um herdeiro para a família Carter. Lilian, deitada na cama, radiante de alegria. Lennon, eu sabia que você era o melhor. De agora em diante, nosso filho e eu te amaremos muito. Lennon, olha, nosso filho está sorrindo para você. Você pode ver os olhos dele e seu rostinho. Ele se parece com você. Lennon sorriu de volta para o bebê, mas enquanto ele estudava as feições de seu filho, algo acenava para ele. Quanto mais ele olhava, menos a criança se parecia com ele. Depois de transferir o dinheiro, ele tinha alguém para olhar em seus movimentos financeiros. O que ele descobriu o chocou. Assim que ele enviou o dinheiro, ela imediatamente transferiu tudo para Gavin. Mas essa não foi a pior parte. O que realmente surpreendeu foi descobrir que Lilian estava secretamente tendo um caso com Gavin o tempo todo, e o bebê nem era dele, era de Gavin. Lennon soltou uma risada amarga. Uma onda de descrença invadiu suas pernas. Tremeram quando o peso da verdade o atingiu. A mulher que ele amou por anos não a amava de jeito nenhum. Ela estava apenas usando seu dinheiro e seus recursos para sustentar Gavin e seu filho. Lila não era nenhum diferente das outras mulheres que ele conheceu. Na verdade, a traição dela foi muito pior. Não há mulher lá fora que realmente me ame. Elas estão todas apenas fingindo. O coração dele parecia que tinha sido arrancado. A dor quase o sufocava. Então seus pensamentos se voltaram para mim, a garota que o amava desde os 17 anos. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas um sorriso amargo se espalhou por seu rosto. Havia alguém lá fora que realmente o amava por quem ele era. Alguém que não queria nada dele. Essa pessoa era eu. E ainda assim ele tinha empurrado para longe um profundo arrependimento. Acenando para ele, ele fez uma promessa silenciosa para si mesmo que ele iria encontrá-la. A garota que sempre o viu como ele realmente era naquela época. Eu estava tão focado em meus estudos no exterior que não tive tempo ou energia para acompanhar nada acontecendo em casa. Nos últimos 6 meses minha vida tinha sido toda sobre meus acadêmicos, manhãs cedo, noites tardias e o resto do dia passado enterrado em livros didáticos, deixando apenas tempo para refeições e sono. A atmosfera no meu novo campus era perfeita para estudar e eu rapidamente me tornei amigo de outros estudantes internacionais, achando fácil me adaptar à minha nova vida. Antes disso, todos os meus pensamentos eram consumidos por Lennon e eu raramente tinha espaço mental para me concentrar em meus estudos, mas agora eu encontrei um novo senso de propósito no meu trabalho e minha vida parecia mais plena e gratificante. Desde que deixei o país, eu não tinha voltado para casa, mesmo depois que a maioria dos meus colegas de quarto internacionais voltasse nas férias, mas sempre recusei suas ofertas para me juntar a eles. Eu finalmente havia me libertado do meu passado e não estava olhando para trás. Também cortei todo o contato com Lennon e parecia que ele também não estava tentando me alcançar. As coisas estavam pacíficas e imaginei que agora ele já devia ter se ajustado à sua nova vida como pai. Presumi que ele se esqueceria de mim. Mas para minha surpresa, não demorou muito para que Lennon me procurasse. Um dia, depois de terminar o laboratório, recebi uma mensagem de um número doméstico que não reconheci. Foi breve, apenas algumas palavras. Eu me divorciei. Pisquei, confuso, me perguntando se eu tinha recebi a mensagem errada. Mas então veio a segunda. Terminei completamente as coisas com Lilian. Foi quando percebi que era Lennon entrando em contato. Minha mente estava acelerada. Ele havia se divorciado de Lilian. Mas como ele tinha tudo o que queria,
A mulher que amava, uma criança. Então por que ele se divorciaria de repente quando eu não respondi imediatamente? Lennon me ligou. Me divorciei de Leland. Acabou entre nós. A criança está com ela e eu não quero mais nada com ela. Eu sei que você foi embora e foi para o exterior porque eu me casei com outra pessoa e eu te machuquei. Mas agora acabou. Então, por favor, volte. Esfreguei minha testa. Uma sensação de frustração se insinuando. Lennon, acho que você está me entendendo mal. O que eu sinto por você não é nada mais do que gratidão. Quando eu era mais jovem, eu confundi esses sentimentos com amor e isso te causou muitos problemas. Mas percebi que não era amor. Era apenas eu dependendo de você porque eu não me sentia seguro. Eu realmente sinto muito por isso e você sempre me disse para ficar longe e eu fiz isso. Então, por favor, não diga mais coisas assim. Eu estou grato por tudo que você fez por mim e eu vou compensar quando estiver instalado. Houve um longo silêncio na linha então Lennon desligou. Pensei que ele finalmente tinha entendido meus sentimentos e me deixaria em paz, mas para minha surpresa ele apareceu no exterior para me encontrar. Eu tinha acabado de sair do laboratório quando um colega do meu grupo de repente bloqueou meu caminho. Mia, por que você está sendo tão frio comigo? Você nem me dá uma chance. Uma pequena multidão de colegas se reuniu ao redor claramente interessados na cena. Suspirando eu parei e olhei-o diretamente nos olhos. Eu já te disse antes, eu não estou lidando com relacionamentos agora. Estou focando nos meus estudos, não no romance. Ele estava me perseguindo há muito tempo. Agora não importa quantas vezes eu o rejeitei, ele não desistia, não estava disposto a aceitar minha recusa. Ele insistiu em me convidar para uma reunião que ele estava organizando. Esta não era a primeira vez que ele perguntou e quando eu estava prestes a recusá-lo novamente uma figura alta apareceu de repente na minha frente bloqueando meu caminho. E você não está entendendo, Shaq, já disse não, por que continuar insistindo? Eu nem precisei olhar de perto para saber que era Lennon. Na minha vida passada eu o amava tão profundamente que apenas um olhar na multidão foi o suficiente para reconhecê-lo. Os dois homens rapidamente trocaram palavras ásperas antes de começarem a se empurrar. Eu corri para se isso se transformasse em uma briga e os policiais aparecessem, eu também seria arrastado para isso com todas as minhas forças. Eu consegui puxar Lennon gritando: pare com isso. Lennon, você pode por favor não me causar problemas? Eu não me fiz entender que estou rejeitando você. É bem óbvio. Por que você não entende isso? Além disso, isso é entre mim e ele. O que lhe dá o direito de começar a dar socos? Lennon parecia que tinha perdido o fôlego. Seus ombros caíram em desânimo. Ele se virou para mim com um olhar magoado nos olhos. Porque eu te amo, não é o suficiente? Sua resposta foi tão ridícula que eu não pude deixar de rir e descrer. Não querendo que a multidão piorasse isso, eu rapidamente o puxei para longe. Quando chegamos à esquina do prédio, finalmente parei. Só então percebi que seus olhos estavam vermelhos, como se ele estivesse segurando as lágrimas, e no curto espaço de tempo desde a última vez que o vi, ele parecia exausto, quase irreconhecível. Assim que me viu olhando para ele, as lágrimas brotaram e começaram a cair. Ele pegou minha mão, segurando-a com força, recusando-se a soltar. Não importa o quanto eu tentasse me afastar. Finalmente te encontrei. Sua voz falhou. Eu não quero soltar. Eu sei que você ainda está bravo comigo, mas eu juro que não vou mexer. De novo, por anos eu pensei que amava Leland. Eu pensei que ela era diferente, não como aquelas outras mulheres falsas e chamativas, mas eu não tinha ideia que ela estava fingindo o tempo todo. Ela me enganou, usou meus sentimentos e meu dinheiro, e o bebê que ela está carregando não é até mesmo a minha. Ela nunca me amou. Ela só queria meu dinheiro. Eu estava tão cego pensando que ela realmente se importava comigo. Eu não tinha ideia de que tudo isso fazia parte do plano dela. Ela precisava de mim para apoiá-la, seu namorado e seu filho. Ela disse que me traiu totalmente. Fiquei chocado. Não esperava que Lilian fosse tão falsa. Enquanto pensava em tudo que aconteceu na minha vida passada, não pude deixar de sentir uma pequena sensação de satisfação. Era justiça poética. Lennon se aproximou de mim cuidadosamente, suas mãos tremendo quando ele estendeu a mão, querendo me segurar. Mas no último momento ele as deixou cair como se estivesse inseguro de si mesmo. Mia, você costumava ser aquela que não suportava ficar longe de mim. Você não prometeu uma vez que ficaria ao meu lado para sempre? Eu estraguei tudo. Não percebi como me sentia até que fosse tarde demais e agora eu te perdi. Agora eu vejo isso claramente. Você é o único que realmente me amou o tempo todo. Mas por causa de tudo entre nós, eu estava com muito medo de aceitar seu amor. Mas agora eu tenho certeza de que te amo também. Quero ficar com você. Quero que fiquemos juntos. Não importa o que aconteça. Nunca mais vou deixar você ir. Ele se moveu em minha direção, seus braços estendidos. Mas antes que ele pudesse diminuir a distância, eu o empurrei para trás com força.
Seus olhos estavam vermelhos e selvagens enquanto ele me olhava com uma intensidade que parecia queimar o ar. Mera, você sabe como era ver você com um outro homem? Eu estava apavorada. Pensei que poderia te perder para sempre. Fui eu quem te empurrou para longe em primeiro lugar e agora, se eu te empurrei para braços de outra pessoa, eu juro que não sei se conseguiria viver comigo mesmo. Estou feliz que você não o aceitou, graças a Deus. Não é tarde demais, eu sei que você ainda me ama, você me amou por tantos anos, não tem como você simplesmente parar, não desse jeito. Deixar você ir foi o maior erro da minha vida e dessa vez não importa o que aconteça, eu não vou cometer esse erro de novo. Meia, volte para mim, eu prometo que nunca mais vou te machucar, eu vou te proteger, eu juro, só volte. Ele deu um passo em minha direção novamente, mas eu saí do caminho mantendo distância. Ele parou, seus ombros caindo sobre os pés, seus olhos baixos. Após um momento de silêncio eu falei, minha voz calma e inabalável, é isso tudo? Ele levantou a cabeça, seu olhar esperançoso, esperando que eu dissesse algo, mas tudo que eu dei a ele foi indiferença. Tenho certeza de que não há futuro para nós, Lennon. Eu não te amo e nunca amarei. Você já me causou problemas suficientes. Se continuar me assediando, não hesitarei em chamar a polícia. Não é seu mundo para controlar. Se você não quer ser detido e deportado à força, sugiro que você vá embora agora antes de se virar. Dei a ele um último aviso frio. Lennon, eu só quero viver minha vida em paz. Nunca chegue perto de mim novamente. Eu ouvi seus gritos devastados atrás de mim enquanto eu me afastava. Mia, você tem certeza de que se eu for embora agora eu não voltarei? Mas eu não parei, continuei caminhando firme e resoluto. Eu conhecia Lennon bem o suficiente para saber que com seu orgulho ele não seria voltando para atrapalhar minha vida, e quanto a mim, eu voltaria aos meus estudos determinado a viver uma vida que fosse completamente diferente do que eu tinha antes. Fim! Até a próxima história e tchau!